você que está ligado aqui na SPFC TV, está no ar mais uma edição do Por Dentro de Cotia, edição de número 15 deste programa, que fala tudo sobre a base, do Sub-11 aos aspirantes. Você fica sabendo todas as informações aqui no Por Dentro de Cotia. Eu sou Magno Nunes, ao lado do Vinícius Amaro, vamos levar todas as informações para você, torcedor São Paulino. Vinícius Amaro, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, Magno Nunes. Tudo lindo, né? Porque a gente vai falar de muitas vitórias, de muitos bons resultados aqui no nosso Por Dentro de Cotia, nessa 15ª edição. Porque é como a gente fala, né, Magno? Vai chegando no final de ano, as competições vão afunilando. Exatamente. E o São Paulo, ainda bem, está indo muito bem, obrigado. E tem muita coisa para a gente falar aqui no nosso Por Dentro de Cotia. Exatamente. A gente começa falando dos aspirantes, mas antes da gente falar do jogo em si, o São Paulo que enfrentou o Curitiba, a gente quer dar o destaque porque no jogo teve um minuto de silêncio, né? Decorrente aí da morte do Daniel, atleta do São Paulo, que estava no São Bento, mas que passou também pelo Curitiba. E nós deixamos aqui o nosso abraço para a família, o nosso conforto aos familiares e amigos. Sem dúvida, foi feito esse minuto de silêncio. Os clubes nas redes sociais também, no momento, fizeram suas homenagens. E como você disse, um momento muito triste de um jogador que passou tanto pelo São Paulo quanto Coritiba, mas a vida tem que seguir. A gente vai falar então do jogo que aconteceu em Curitiba. Exato. E com vitória do Tricolor, Mário. Vitória boa, o São Paulo bateu o Curitiba por 3-0. Põe na tela pra gente, produção. São Paulo vencendo aí a equipe do Curitiba. Primeiro gol. Você vê, né? Oportunismo ali, ó. Manteve, fez a parede, certo, Vinícius Amaro? Giovani. Que estrela que tá o Giovani esse ano, hein? Aproveitou ali a bobeada do zagueiro. Ele achou que tinha cobertura, quem estava atrás era o Giovani. Pois é. Que tem entrado muito bem, fazendo gols importantes. Já fez isso na Copa do Brasil Sub-20 e agora também no Brasileiro de Aspirantes. Você vê aí de novo, ó. Aí na o segundo sequência, gol, o né? segundo gol. O goleirão saiu ali para dar aquela cavada. Pênalti. E o Pedro, que bate bem demais, deslocou o goleiro. 2-0 para o São Paulo. 7º gol dele na competição, ele que é o artilheiro do São Paulo, é o vice-artilheiro da competição. E aí a gente vai ver o lance do terceiro gol, que foi uma jogada também de uma troca de passes muito boa. E aí ali, ó, teve a defesa do goleiro. E quem fez o gol foi o Gabiga. 3-0 para o São Paulo. Jogo de volta acontece na próxima semana em Cotia, na segunda-feira em Cotia. São Paulo muito bem nessa competição. Competição que o ano passado foi semifinalista. São Paulo chegando muito bem, conseguindo construir um bom resultado. Vem fazendo uma ótima campanha, né, Magno? E a gente pôde ver nos gols entrosamento, os jogadores sabendo onde que os companheiros estão ali dentro da grande área. Então isso aqui é bacana. Velocidade, toques e entrosamento. O time está voando dentro do campeonato. Isso é uma das coisas importantes, Magno, porque é um time que, por mais que tenha rodado e em alguns momentos utilizou jogadores que já estão no profissional e tudo, consegue ter um entrosamento. É isso que você disse. O técnico Marcos Visoli achou um jeito de jogar, troca as peças, mas o time está muito bem encaixado. Esse jogo foi um jogo complicado. O São Paulo já tinha enfrentado o Curitiba na primeira fase, no grupo da primeira fase. Tinha empatado esse jogo que aconteceu em Osasco por 2-2. Quem fez os gols naquele jogo foi o Gabriel Rodrigues e o Hugo Gomes, jogadores que também fazem parte. O Hugo Gomes não mais, né? Já saiu do São Paulo, mas você vê, o empate aqui e agora vai lá fora de casa num jogo já decisivo de semifinal. São Paulo conquista um ótimo resultado que dá uma vantagem muito boa. São Paulo que já tinha classificado para a semifinal com uma rodada de antecedência, jogou o último jogo contra o Vitória, venceu e conseguiu a primeira colocação para poder decidir em casa, né, nessas fases, tanto de semifinal e se chegar na final. Então, uma bela campanha do time do técnico Marcos Visoli. A gente parabeniza os meninos e convida todo mundo para prestigiar esse jogo da volta que acontece na próxima segunda-feira, Magno. Bom, então é isso. A agenda dos aspirantes, como o Vinícius Amaro já falou, dia 5/11, mais conhecido como 5 de novembro, certo? Às 3 da tarde, o São Paulo enfrenta então o Coritiba em Cotia. Seguinte, quer assistir o jogo lá em Cotia? A entrada é franca. Então, você vai dirigir até Cotia, vai entrar no estádio, vai apoiar o Tricolor. O apoio é muito importante. Então, por exemplo, Vinícius Amaro, eu estarei de férias. Olha só. E vou assistir o jogo lá em Cotia. Que beleza, vou chamar mãe. os amigos e vou assistir o jogo do Tricolor. Vou empurrar o São Paulo. De férias Futebol no seu Clube. outro trabalho, porque da SPFC TV nunca, Não, né? aqui eu estou sempre ligado, mas do outro trabalho a gente está de férias. É isso aí. Então assistirei. Quer assistir o jogo lá? Vá até Cotia para prestigiar os meninos também do Aspirantes. Certo, Vinícius Amaro? Certo, vamos lá agora. Fechamos esse bloco? Fechamos. Vamos agora para o Sub-17. A gente sempre faz uma escadinha, né? Vai descendo por idade, mas Exato. dessa vez a gente vai falar do Sub-17, que vive um grande momento, né, Magno? Na última semana,
O São Paulo foi até Belo Horizonte para jogar o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. E que resultado, hein, Magno? Olha, vou te falar, hein? São Paulo atropelou o Atlético Mineiro, já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Foi lá 5-1 para o São Paulo. Chegou a fazer 5-0. Sim. Teve o gol de honra no final do Atlético. Mas a gente cantou a bola, né, Magno? Pela característica do time, o São Paulo com espaços para jogar no contra-ataque, era uma possibilidade grande de um bom resultado. Os jogos contra o Atlético Mineiro já se tornaram aí clássicos da base, né? E 5-1, o Maia marcando 3, e a gente sempre destaca, o Maia está sempre ali perto da área, está sempre ali ciscando, vive grande fase o Maia. Vamos colocar então na tela os gols? Vamos lá, vamos dar uma olhada nos gols. Os gols que foram cedidos pelo Sport TV, que fez a transmissão do jogo. Tá aí. A gente tem Primeiro aí ó, gol. os gols. A defesa, Você vê que, olha lá, o corte... A defesa estourou ali pelo meio, aí o São Paulo recuperou. Falcão, né? Falcão Começando dominando. Inclusive, um abraço aí para os familiares do Falcão. Que lançamento do Falcão. Olha só, domínio do Vitinho, já cortando, deixou o primeiro marcador para trás. Aí o Maia... Olha que posicionamento, né? E o entrosamento, hein? Sim. Você saber que o seu companheiro tá ali, que tá naquela faixa de campo. Tá aí o segundo gol. São Paulo começou novamente no seu campo de defesa. Aí já no segundo tempo, né? O jogo Exato. virou 1-0. Aí o que aconteceu? Com 1-0 no placar, você pensa, rapaz, vai ser difícil isso E aí. o Atlético Mineiro se lançou, né? Aí deu espaço para o São Paulo e aí a gente vê o gol do Paulinho. Paulinho que é artilheiro também, fazia tempo que não fazia gol, tava fazendo muitas assistências, Exatamente. vinha jogando bem, merecia esse gol, fez esse gol importante, aí o segundo gol do São Paulo. Olha lá, o pessoal lá de Cotia. O João, o pessoal tudo aparecendo aí, comemorando na transmissão do Sport TV. Mas, belo gol do Paulinho e gol de puxado centroavante, ali, né? não se intimidou pelo puxão, não. Continuou na jogada. Olha lá, o puxão. Trombou e foi que foi. Aquele gol de centroavante. Belo gol do Paulinho, 2-0 no começo do segundo tempo. E aí já vamos ver de novo, ó. O Atlético se lançando. Roubada de bola. E olha a tranquilidade, não precisa dar chutão. Então. Você toca a bola, você sabe que o seu copeiro tá ali. É uma característica da base do São Paulo. O toque de bola, a inversão, paciência, né? As inversões. Ó, o Maia dominando mais uma vez. Esse foi um golaço. Já vai pra cima da marcação e ele deixou no chão antes do drible. Olha lá, ele foi driblando e chutou cruzado, sem chance pro goleiro do Atlético Mineiro. E é o que você falou, né? O Vitinho é legal também. Ele faz muitos gols, ele tem um número de gols muito grandes no Campeonato Paulista. Mas é um jogador que é essa válvula de escape, né? Sim. É o cara que puxa o contra-ataque, é o cara que tem habilidade, que o cara fica na dúvida, pô, ele vai vir para cima, ele vai fazer uma inversão, e aí ele sempre acha uma boa opção. É um jogador muito importante, e aí o gol do Maia, o segundo dele nesse jogo, o quinto na competição. Maia que vive um momento, assim, impressionante, né? Ele que vai marcar mais um e vai assumir a artilharia do campeonato com 6 gols. Vamos ver aí o lance. Tá aí já com 14 minutos. De novo. Atlético Mineiro perdendo a bola ali pelo meio. Ó, saindo pro ataque. E aí a gente vê o São Paulo ali na boa, fazendo a marcação. Antecipação aí, do Morato. Sai contra-ataque. Olha lá. Toda a jogada aí. Bola pela direita. Trouxe pro meio. Paulinho, deixando o Maia. O gol da artilharia. O goleirão ainda fez a defesa, mas o chute foi muito forte. São Paulo fazendo, então, o quarto gol. Você vê, né, Vinícius Amalho? Então, virou o primeiro tempo 1-0, com 14 já estava 4-0. É isso aí. Então aí... o time soube administrar a ansiedade, né? E aí ficou complicado para o time do Atlético Mineiro, porque nesse momento a vantagem no placar agregado já era de 6-0. E aí não tem muito o que fazer. Mas você vê, ó, toda a jogada, o Antônio Falcão passando pro Paulinho, o Paulinho achando o Maia. A gente fala muito do poder ofensivo desse time, das opções que esse time dá. É um time que todo mundo finaliza muito bem de fora da área, que se precisar abrir um pouco mais para jogar na ponta, também o pessoal se encaixa. É um time muito bem treinado pelo Rafael Paiva e que vem dando muito trabalho. E aí nós vamos ver gol de zagueiro e golaço, hein? Vamos ver aí a jogada toda. Anilson domina. Começando ali com o Anilson. Olha só, hein? Lembrando que São Paulo foi campeão dessa competição em 2013, com a geração nascida em 96. Isso aí. Que tinha o Araruna, né? Para citar um dos jogadores que hoje faz parte do elenco profissional de São Paulo, tinha o Araruna. Vamos ver aí, ó. Começa a jogada. Dá uma olhada no Fasson. Fasson que tá... Olha lá, se Fasson. encontrou nessas saídas, Olha o Fasson, né? dá uma olhada.
Recebeu na frente. Chute cruzado ali, meio sem ângulo. Gol de artilheiro, gol de centroavante. Oportunista, foi até o final ali, marcando então o 5º gol do São Paulo. São Paulo que ainda sofreria um gol, mas se classificou bem demais na competição. Bom, Magno, vale falar que esse jogo foi uma espécie de revanche, já que o São Paulo, que era o atual bicampeão da Taça BH, acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro na semifinal da Taça BH desse ano, que é uma das competições mais importantes dessa categoria sub-17. Então, os meninos também tinham isso um pouco engasgado e o São Paulo mostrou toda a superioridade em 2 jogos, venceu bem o jogo daqui e venceu com vários destaques. A gente fala muito do ataque, mas a gente tem que citar o Rafael, que fez uma defesa importantíssima no primeiro jogo. Exatamente, fundamental. Quando o jogo estava 1-0, poderia ser o empate do Atlético e o Atlético iria para o jogo da volta com um empate que seria um resultado, né, um pouco mais difícil de reverter. E ele fez uma defesa espetacular. O São Paulo logo no contra-ataque fez os 2-0 e aí foi um pouco mais tranquilo. A gente cantou essa bola. É claro que futebol não é uma ciência exata, mas para quem vê esse time do São Paulo jogar com essa velocidade, jogando no contra-ataque, o time se lançando e dando espaço para o São Paulo, não é de surpreender essa vitória por 5-1. Bom, então é o seguinte. Quarta-feira, olha, vai ser um jogo daqueles assim. Jogão. São Paulo e Flamengo no Morumbi, Vinícius. É isso aí, 4h15 da tarde, está aí na tela, jogo com entrada grátis, entrada pelo portão 5 do estádio do Morumbi. Tem que vir, né? Dá para vir, tem muito que vir, fácil, né? Tem que vir, porque agora tem, ó, dá para vir de metrô Olha agora. aí, olha que beleza. Dá para vir de metrô, a linha amarela já foi inaugurada, a estação Morumbi, São Paulo. Então, pô, o torcedor São Paulino pode vir mais fácil, então, para esse jogo da quarta-feira. Você vem? Opa, estarei aqui. Eu vou ver para se prestigiar. Infelizmente, a SPFC TV não vai poder transmitir esse jogo com transmissão do Sport TV, para quem não está em São Paulo, mas a gente vem aqui para prestigiar esses meninos aí, porque está sendo muito legal ver esses meninos do Sub-17 jogar. E tem convite especial aqui na SPFC Exatamente, exatamente. O Rafael Paiva deixou um convite para você, torcedor São Paulino, na tela. Nação Tricolor, a gente tem um jogo contra o Flamengo quarta-feira, Copa do Brasil, quartas de final, um jogo difícil e todo o apoio vai ser muito bem-vindo. Então a gente está convidando a torcida de São Paulo, se puder comparecer, vai ajudar muito os meninos. É importante a gente estar com o Morumbi, com bastante gente para torcer pela gente aí. Tá aí, hein? Tá aí o Rafael Paiva. O professor chamou. Tem mais coisa que a gente gravou lá, mas isso aí fique ligado nas redes sociais. Exatamente. Aí que vai ter um convite especial dos meninos e tudo mais. Mas o Rafael Paiva que vem fazendo um ótimo trabalho, um abraço, parabéns pelo trabalho e tenho certeza que será um grande momento esses meninos podendo jogar no estádio do Morumbi. Exatamente. Ó, não acabou ainda o 17 não. A gente sempre destaca aqui no Por Dentro de Cotia, também nas transmissões, o tamanho do elenco do São Paulo e a qualidade dos atletas. Porque assim, tem que jogar bem o Campeonato Paulista, tem que jogar bem o Campeonato, a Copa do Brasil, tem que jogar bem todos os campeonatos. Sem dúvida. E o São Paulo enfrentou o time do Amparo e venceu por 3-0, Vinícius. Tinha empatado o jogo de ida 1-1, né? Jogo de quartas de final do Campeonato Estadual. Vamos ver os gols aí? Vamos pedir para a produção já colocar os gols rapidinho. Os gols que, inclusive, estão aqui no canal que e você pode ver. Que a gente transmitiu, a nossa transmissão. Né? A gente transmitiu o jogo aí, jogo ao vivo. Jogo chato. E esse gol aí teve comentário nada mais nada menos de Magrão. Pai do Rafael, goleiro do Sport, que estava lá. E a gente convidou ele para participar da transmissão. Ele estava na hora na cabine, comentou o gol. Antônio Fiquei Falcão preocupado, viu, Magno? Foi um jogo bem complicado. Virou 0-0 o primeiro tempo. Não, ele é preocupado dele roubar meu lugar, o Magrão. Será, Vinícius Amaro? Tem que ficar esperto. Tá aí o segundo gol. A bola aberta aí pela esquerda, o Maia, como a gente sempre diz, está com uma estrela muito grande. 20 gols no Campeonato Paulista. Fazendo o gol cruzado ali. Bola trabalhada pelo meio, Vitinho colocou em profundidade. Ricardo dominou, recebeu na sequência, fazendo mais um gol. Muito bem, você viu então os gols do São Paulo na vitória sobre o Amparo, 3-0. Gols do Antônio Falcão, do Maia e também do Ricardo. E ó, de novo, eu fiz contra o Flamengo, agora eu vou fazer também contra o Corinthians a final. As semifinais já estão definidas, vamos enfrentar o Corinthians. 2 jogos, né, Vinícius Amaro? 2 jogos. O primeiro acontece com o mando dos adversários, jogo que acontece no estádio Alfredo Schuring, no próximo sábado, dia 3, jogo às 11 da manhã. O jogo de volta tem uma mudança aí. Normalmente os jogos do Sub-17 são aos sábados, mas nesse caso será no domingo, dia 11,
em Cotia, no estádio Marcelo Portugal Gouveia, às 11 da manhã, o jogo da volta, então, da semifinal contra o Corinthians. Precisamos de torcida, precisamos todo mundo lá, né, E Marcos? ó, a entrada no estádio Marcelo Portugal Gouveia, ela é livre. Então, vá apoiar o tricolor. Clássico é sempre um outro clima, uma outra vibe, os jogadores entendem isso. Afinal, estão acostumados a ganhar títulos na base. E o São Paulo vai encarar, então, o Corinthians em casa no dia 11. Todos convidados para assistir esse jogo. Vamos lá, então, para o Sub-20 agora? Vamos. Já falamos bastante de Sub-17, Vamos. vamos para o Sub-20. Time do técnico Orlando Ribeiro. E o São Paulo, que jogou a semifinal, jogou o jogo de volta agora no último final de semana contra a Portuguesa. Já tinha vencido o primeiro jogo. E aí, para o segundo jogo, ficou complicado para a Portuguesa. 7-0 para o Tricolor, com gols de Fabinho, que fez só 5 gols. Estava numa tarde pouco inspirado. Exato. O Igor Gomes e também o Gabriel Novaes. A gente tem os gols aí. Vamos pedir para a produção colocar. Esse jogo teve transmissão da Federação Paulista, da TV da Federação Paulista. Um abraço né? para os amigos da Federação Paulista. Mas vamos ver os gols aí. O primeiro gol do Fabinho. São Paulo abrindo o placar aí aos 12. Jogada lateral, bola na área. Cruzamento na área ali, o gol de cabeça. Tá aí o replay para você, no primeiro pau. Segundo gol do São Paulo. Começa no campo de defesa aos 16, logo na sequência. Aquela jogada rápida ali, saída em transição rápida. São Paulo fazendo... Ó, o Danilo, hein? Danilo, que é atacante, jogando de lateral esquerdo, fez essa assistência aí para a bela finalização do Fabinho na saída do goleiro. E o goleiro da Portuguesa ficou bravo, viu, Magno? É Ele mesmo? estava bravo com a defesa dele, viu? Ah, mas Cada não é por gol que menos, saía, né? ele olha, pegava no pé do pessoal, dá para ver aí nesse momento que ele ficou bem bravo. Mas que finalização, né? Você vê que a bola entra no ângulo ali, ó. Foi muito bem. Belo gol do Fabinho. O Fabinho ficou um tempo afastado, com uma contusão, né? Durante a Copa do Brasil Sub-20. E volta agora muito bem. O Igor Gomes fazendo esse gol aí. Aos Tranquilidade 30. também. Aquele tapa na saída do goleiro, né? Você vê que ele domina e só bate no contrapé do goleiro ali para fazer o 3-0 ainda no primeiro tempo. E olha, eu vou falar um negócio. Esse negócio do profissional raspar o cabelo dos meninos complica o narrador. Porque a Todo gente... mundo com o cabelo raspado, Exatamente, aí complica o narrador. Tá ali o Igor e também os outros jogadores que subiram, cabelo raspado. Tá aí o quarto gol do São Paulo. De novo, mais um gol do Fabinho. Bola trabalhada ali pelo meio. Só aquele tapa, né, Vinícius Amaro? É. Chamado tapa para tirar do goleirão. E aí o jogador pega confiança também, aí fica complicado, né? Porque já tinha feito 3 no primeiro tempo. E você vê que todo mundo participou aí. A gente viu alguns dos gols, né? Sim. Então são 7 7, gols. Se a gente ficar 7 é aqui, muito vamos ficar gol. até amanhã aqui falando desses gols. Mas os gols estão no canal, então você pode ver esses gols que garantiram São Paulo então na semifinal. E tem algumas coisas interessantes, né? Sim. Nesse time do Sub-20. Olha só, o Gabriel Novaes, ele voltou a marcar, né? Depois, é o segundo jogo dele, depois que ele se recuperou aí de uma lesão, mais de um mês sem jogar, voltou a marcar. É o artilheiro da equipe com 11 gols no Campeonato Paulista. Outro destaque é para o retorno também do Everson. Ele que está sem jogar, olha só, desde o dia 11 de agosto, ele voltou a ficar à disposição. Depois de se recuperar de um entorse no tornozelo direito, acabou tirando do gramado por 3 meses. Jogador Caramba, hein? importante, né? Lateral esquerdo, que no ano passado jogou o Mundial Sub-17, já está integrando esse time do Sub-20 muito bem. Então, 2 retornos importantes aí, tanto do Gabriel Novaes, que é um dos artilheiros do time, e também o Everson, lateral esquerdo. Certo. Definido, ainda não está definido o adversário da semifinal. Isso porque ainda tem jogo para acontecer. A gente vai falar para vocês aí, fique ligado nas redes sociais para saber quem será o adversário e as datas serão nos próximos finais de semana, Exato. né? Dos jogos de ida e volta, mas a gente não tem ainda definido, pode acontecer de tudo. Então fique ligado nas redes sociais do São Paulo para saber quem é o adversário do Tricolor na semifinal do Sub-20. Chegando agora as informações do Sub-15, do técnico Menta. O São Paulo já está aí classificado para as semifinais, certo? Porque venceu, e venceu muito bem, o Audax por 4-1 em Cotia. Vamos colocar na tela os gols para você, torcedor São Paulino, poder ver? Vamos lá. Primeiro gol aos 21, bola cruzada, de lateral para lateral, Flávio fazendo 1-0. Flávio, que é lateral direito, está fazendo gol todo jogo. Já tinha feito no jogo de ida empate em 2-2 em Osasco e fez outro gol abrindo o marcador aí nesse jogo de volta que terminou
4-1. Então, o Flávio, a gente viu o primeiro gol. Vamos ver o segundo gol. Para mim, um dos gols mais bonitos aí desse jogo, hein? O Palmberg, como eu falei na transmissão, atacada de sinuca. Ali no cantinho, fazendo o segundo gol de São Paulo. Faria um mais bonito, que a bola infelizmente bateu na trave, né? Pois é. Vale ver aí, quem não viu a transmissão, tá no canal aqui na SPFC TV, o jogo completo. Vale procurar no comecinho do segundo tempo, um lance espetacular. A gente está vendo já o lance do terceiro gol, né? Marquinhos fazendo a jogada ali pelo lado direito. O cruzamento. Belo gol também, hein? Jogadinha Belo ali. gol. Thales fazendo o gol. o terceiro, comemorando, olha lá, Reinaldo. E aí, Bola já no final do jogo, né? Já nos acréscimos Exato. do segundo tempo. O Rodrigo dando aquele tapinha na saída do goleiro. 4-1 para o Tricolor. Vitória maiúscula. É isso aí, o São Paulo então classificado para a semifinal e nesse caso tem adversário definido. Também será o Corinthians. É, amigo. Também a mesma coisa que a gente falou no Sub-17. Jogos no dia 3, às 9 da manhã, jogo Certo. que acontece fora de casa no estádio Alfredo Schuring. E no dia 11, também às 9 da manhã, em Cotia, no estádio Marcelo Portugal Gouveia, o jogo de volta dos meninos do Sub-15. Ou seja, é clássico para todos os estilos. Você quer clássico, amigão? Acompanhe a base do Tricolor. Bom, vamos então agora para o Sub-13 e o Sub-11, os pequeninos, os meninos do São Paulo. As partidas de volta das quartas de final, os dois times venceram e se classificaram, Vinícius É Amaro. isso aí, começando pelo Sub-13, né, que empatou fora de casa com o Guarani, 1-1, gol do Rafael. Tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Com isso, o São Paulo conseguiu a classificação. Esse 2-0, os gols foram do Enzo Bauer. Então, São Paulo muito bem no Campeonato Paulista Sub-13. Também já tem adversário. Você quer falar, mano? Parece até redundância, mas o São Paulo vai enfrentar o Corinthians de novo nas semifinais. O primeiro jogo acontece no dia 4 de novembro, às 10h30 da manhã, em Cotia. E esses meninos aí que tem, eu fiquei sabendo, fiquei lá por Cotia no último sábado, fiquei sabendo que as mães estão se organizando lá para fazer uma batucada. É mesmo? E aí parece que quem começou isso foram as mães do Sub-11, que Legal. já juntaram com as mães do Sub-13, Que bacana. com os pais do Sub-13 ali, todo mundo se juntou e aí tem toda uma mobilização para fazer um barulho, para incentivar os meninos. Importante, né, Magno? Faz Com toda a certeza. diferença, né? Com torcida é muito mais legal. Os meninos eles se sentem mais motivados, eles se sentem mais pressionados, mas é uma pressão boa. Porque eles, poxa, querem mostrar um bom Sem futebol dúvida. na frente de todo mundo ali. Então, sempre que possível, que você puder ir a Cotia acompanhar, vá prestigiar os meninos. Porque a torcida do pai e da mãe, a gente sabe que eles estão sempre torcendo por nós, né? Sim. Mas ali a torcida do torcedor mesmo, aquele que acompanha o time profissional e quer ver os meninos, também é importante. Sem dúvida. Bom, Sub-11. Aí foi bonito, hein? Porque Esse foi uma foi. bela de uma virada, hein? Olha, o Sub-11 é o seguinte, venceu o Audax na segunda partida por 3-0. A ida, Vinícius Amaro, tinha sido 2-0 para o Audax. Isso. Então a gente venceu com gols do Polim, do Cássio e do El. Ou seja, um jogo que teve um ingrediente muito diferente, que é a virada em cima de um resultado completamente complicado de ser virado. Eu sei que é difícil falar isso, mas mostra a maturidade de meninos de 11 anos, porque você entrar em campo com 2-0 contra e conseguir reverter, Na casa do rival, então é muito interessante. O São Paulo conseguiu esse belíssimo resultado, esse 3-0, e agora tem definido aí o adversário na semifinal, que é o Santo André, o primeiro jogo acontecendo no próximo domingo, dia 4, às 9 da manhã em Cotia. Então, você que vai lá prestigiar, chega Sim, cedo no domingo, exato. tem às 9 o Sub-11, tem às 10h30 o Sub-13. Tenho certeza que você vai gostar do clima, vai poder conhecer o estádio Marcelo Portugal Gouveia, que é um lugar muito legal para assistir o futebol, e vai prestigiar esses meninos, porque quando a gente vê esses meninos lá andando lá muito com legal. 11, com 13 muito anos, legal. é muito legal, todos uniformizados, tudo. camisa nem cabe neles direito, né? É muito legal, então vale a pena prestigiar. Lembrando sempre que a entrada em Cotia é franca, é só Exato. chegar e torcer pelo tricolor. Acabou, Vinícius Amaro. Acabou, falamos bastante hoje, hein, Magno? Olha, Muita coisa para falar. Aquela coisa, né? 15ª edição do nosso programa, muita informação, muito gol. Às vezes a gente não consegue nem colocar todos os gols, no caso do jogo da Portuguesa, né? Mas a gente tenta sempre levar todas as informações para o torcedor ligado aqui na SPFC TV. Essa é a ideia do Por Dentro de Cotia, levar todas as informações para você. Por isso que é importante que você esteja inscrito aqui no nosso canal, certo? Que você dúvida. ative a sinetinha,
ok? Para você receber sempre uma notificação. E deixe seu comentário, deixa seu like também, porque aí o nosso vídeo fica em evidência e mais São Paulinos podem assistir. Então deixa o like, deixa o comentário, se inscreva e clique na sinetinha. São os procedimentos para que você deixe a gente feliz em levar esse conteúdo para você, torcedor tricolor. E fique ligado que a gente está preparando novos conteúdos para esse Por Dentro de Cotia, para contar um pouco mais do dia a dia dos meninos, para falar um pouco, para repercutir mais esses bons resultados. Então a gente está trabalhando aí para cada vez mais trazer novidades, para cada vez mais, quando os meninos chegarem lá no time profissional, você saber quem é quem, porque aqui na SPFC TV a gente fala tudo da base mais vencedora do Brasil. Vestiu a camisa do São Paulo, a gente está falando. Sem dúvida. Certo? É isso aí. Luiz Amaro, obrigado pela participação, até a próxima. Valeu, até. Muito bem, o Por Dentro de Cotia de hoje fica por aqui. Obrigado por você que acompanhou. Não se esqueça de compartilhar o nosso link e nos vemos numa próxima aqui na SPFC TV, a TV do torcedor São Paulino.